Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Talk, o Talk do Sempre Foi Deus, Talk de número 3, e hoje recebendo a nossa querida Cláudia Betânia. E a Cláudia Betânia também participou do nosso podcast, contou a história de vida dela, contou o testemunho dela, foi impactante, até hoje tem rendido comentários, ela estava me contando aqui que esse podcast tem sido levado a muitos lugares e a intenção do Sempre Foi Deus, é mostrar o que Deus tem feito na vida das pessoas e graças a Deus muitas coisas tem feito na vida da irmã Cláudia. Glória a Deus. E que sopre mesmo o testemunho dela, a história dela. E eu te convido a voltar aí os nossos vídeos e assistir o podcast de número 10 que conta a história da irmã Cláudia Betânia. Cláudia, você sabe que eu te amo, né? Glória a Deus, eu também. Obrigada por você ter aceitado vir conversar. Quando eu falei, Cláudia, você vem gravar comigo? Daí ela, vou falar de Deus, eu já tô indo. Tô pronta, Brasil. Tô pronta. E aqui ela está. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as emoções, o nosso chamado, como a gente vai administrar tudo isso. E a Cláudia, ela tem sido usada muito por Deus nessa área, nesse campo, tem levado muitas palavras direcionadas para o Senhor. Eu creio que o Senhor vai te abençoar. Nesse momento, eu gostaria que você e eu, junto com a Cláudia aqui, que nós chamássemos o Senhor para se fazer presente, para abençoar esse lugar e também para abençoar a sua vida. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por estarmos aqui, agradeço pela vida da Cláudia Betânia, tua filha, tua serva, Sim, Senhor. Jesus, obrigada. Muito obrigada pela vida dela, Pai. Neste momento eu peço que o Senhor use ela, Pai, com autoridade, com ousadia, Pai, derrama do céu a tua unção sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Meu Deus, que tudo que foi falado aqui seja para edificação do seu reino, Pai, da tua palavra, do teu querer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sim, Jesus, e no final eu vou pedir para a Cláudia orar por você, que Glória ficou com a gente. Deus. E o Senhor muito tem a falar contigo. Fique conosco até o final, amém? Claudinha, como tem sido a sua vida? Já faz 9 meses que você gravou o podcast. Muita coisa aconteceu? Muita coisa aconteceu para a glória de Deus. Primeiro agradecer, Bruna, pela oportunidade, pelo espaço, para compartilhar as ricas bênçãos do Senhor Deus. E estar aqui mais uma vez, para mim, é promessa cumprida. É dizer tudo quanto Deus promete, é verdade, e Ele cumpre para a glorificação, louvor e honra do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Cláudia, hoje nós temos vivido muitas emoções embaraçadas, né? Tanto na nossa vida profissional, na nossa vida de se relacionar com pessoas e também dentro do nosso chamado. Eu não sei se isso são coisas que o inimigo lança na nossa mente, ou se cabe a nós buscarmos como fazer para melhorar, para ter entendimento. Eu compartilhei com você, não sei se você chegou a ver, mas pastores assim, de algumas denominações ao redor do mundo que têm ceifado a sua própria vida porque não tem conseguido equilibrar o chamado e as emoções. Pois é um tema bastante pertinente para o tempo que a gente está vivendo hoje. E eu penso que sim, tudo contribui, porque o adversário ele só vai conseguir ter êxito no plano dele a partir do momento que ele vai encontrar essa certa autorização para ele poder lançar o dardo dele e então o ser humano vai acabar ali nutrindo. Então o que acontece? Quando a gente perde esse ponto de equilíbrio, que é essa busca desenfreada para poder agradar o outro, bem como também se agradar, para ter essa valorização, esse reconhecimento, a gente perde esse ponto de equilíbrio no que tange descansar na promessa de Deus. Então, quando eu não consigo descansar na promessa de Deus, eu sou motivada pela sociedade, pela família e até mesmo dentro da própria igreja a produzir. Então, em alguns momentos, o ser humano, dentro desse chamado de Deus, ele vai sendo visto por ele mesmo, visualizado pelo outro como uma máquina de produção. E não é assim, é a tricotomia do corpo. É corpo, é alma e é espírito. Quando a Bíblia traz para nós que o espírito está preparado, ele está pronto, mas a carne é fraca, aqui não é um apontamento só a dizer de pecado, não. Está dizendo justamente isso, o espírito está nutrido,
ele está abastecido, ele está pronto, porque está recebendo ali do Espírito Santo de Deus. Mas a carne é fraca no que está relacionado o quê? Está fraca, precisa descansar também. Precisa repousar também. Precisa tirar um tempo com qualidade para poder buscar a Deus por ele mesmo, depois para o outro. Então, perdeu-se o ponto de equilíbrio de trazer esse descanso na promessa do Senhor. Aí entra o cansaço mental, entra o cansaço emocional, entra o cansaço biológico, o cansaço físico, e o que vai produzir aqui? Um embaraço mental. Vamos fazer uma analogia aqui. O motorista dirigindo um ônibus, cansado, e dentro desse ônibus tem 54 pessoas. Você acha mesmo que ele cansado, ele não corre um grande risco de percentual de chance desse ônibus capotar, esse ônibus virar, bater de frente com o outro? Porque a pessoa cansada, ela vai perder o raciocínio, ela não vai conseguir ter o discernimento. Um piloto de avião pilotando um ônibus cansado, com várias horas trabalhando sem descanso, ele tem uma tendência de um pico muito alto de não conseguir chegar no seu destino, e não é ele sozinho, ele vai levar toda uma tripulação que está ali no comando dele. Então, o que a gente está vendo hoje? Essa busca desenfreada de aprovação, essa busca desenfreada para estar validado dentro de um ambiente, de um lugar onde a pessoa queria estar, e aqui a pessoa está ficando cansada, esgotada. E eu preciso ressaltar aqui, sobretudo, a sociedade, a religião, muitas vezes a igreja mesmo e a família está dentro dessa cobrança de produzir. Então, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, você que está nos ouvindo aqui, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Descansar não é pecado. Enquanto você descansa, Deus trabalha por você, Ele renova as tuas forças, e na hora certa, no momento certo, está lá o Senhor Deus de novo, com o braço estendido, com mão forte e poderosa, posicionando você num lugar que é só seu e não é de mais ninguém. Nossa, Cláudia, isso faz total sentido, né? Nós estamos aqui falando sobre emoções e sobre o chamado, mas se nós analisarmos em tudo na nossa vida, nós temos que descansar, nós temos que... Tanto que Deus, Ele cria o mundo e Ele dá um dia para descansar. Descansa. Porque nós é verdade, é verdade. E você falando isso, para mim, me remete também a um texto que eu amo muito esse texto, João capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz que Jesus, ele cansado da viagem, olha só, cansado do percurso, Jesus sentou-se para descansar junto à herdade do poço de Jacó. Então, Jesus estava cansado. E o apontamento da palavra de Deus aqui é, Jesus, enquanto 100% Deus, não se cansa, mas Jesus, enquanto 100% homem na terra, que está desenvolvendo um chamado poderoso de profeta, de pastor, de amigo, de acolhimento, de missionário, pregador do evangelho, ele se cansa, porque ele caminhou muito, mais de 30 quilômetros, alguém pegava um atalho para poder caminhar. Jesus pega o caminho reto, mas ainda assim a jornada era cumprida, a viagem era longa, então ele se cansa, e por estar cansado, a Bíblia diz, então Jesus cansado, sentou para descansar, antes que a mulher samaritana chegasse. Então quando a mulher samaritana chegou, Jesus estava pronto para receber. Sabe o que Jesus está nos mostrando ali, Bruna? Que uma pessoa cansada nega abraço. Uma pessoa cansada nega de dar carinho para o filho que chega da escola. Uma mulher cansada, ela nega servir o marido até mesmo dentro das quatro paredes. Tô com dor de cabeça, tô com dor no corpo. Uma pessoa cansada, ela nega de fazer uma comida, de fazer um leite, de passar uma camisa. Um homem cansado demais de fazer a obra, de pregar, de pastorear, de liderar, de trabalhar o dia inteiro, ele nega a afetividade dentro da família. Então Jesus, cansado, ele descansou. E quando a mulher samaritana chegou, a Bíblia diz que Jesus estava pronto para poder fazer uma grande obra. Jesus agora tinha a palavra de vida para poder entregar para a vida da mulher. Jesus agora tinha a palavra de não julgamento precipitado, ao ponto da mulher virar para Jesus e falar, meu Deus, eu vejo que tu és profeta, porque tudo quanto você fala acerca da minha história é verdade. Então Jesus estava cansado, mas ele descansou. E quando a mulher samaritana chegou, o nosso Jesus Cristo estava lá, descansado, para fazer exatamente aquilo que Deus ordenou ele para fazer. Então, o que a gente está vivendo? Essa perca de equilíbrio.
essa busca desenfreada de fazer tudo, de ter que dar conta de tudo, porque o adversário aqui agora, ele usa dessa autorização, dessa legalidade, para imprimir na mente do ser humano que é número e não qualidade. Exato. Então Jesus, ele nunca foi e nunca trabalhará com números, irmã. A Bíblia está repleta de exemplos disso, que as maiores guerras lá na Antiguidade, no Velho Testamento, os reis, os juízes, eles não venciam com maiores números, eles venciam com qualidade do poder de Deus, um coração entregue à submissão, ao verdadeiro propósito, para viver a missão na íntegra do Senhor Deus. Então o Senhor Deus pegava os menores, o menor número, e venciam as guerras. Então o que o Senhor Deus está nos ensinando aqui nessa manhã, por intermédio desse vídeo, para você que nos ouve aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não vá atrás de números, mas vá atrás para oferecer para o Senhor, para a obra de Deus, para a tua família, para o teu casamento, para a tua empresa, qualidade. E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado na tua história. Isso é real. E, inclusive, para quem trabalha na internet ou para quem divulga a palavra do Senhor na internet, isso é algo que é um alerta. Né? É verdade. Eu compartilhei contigo ainda há pouco que eu fui chamada a atenção para que eu não me perdesse. Por quê? Chega num ponto que você fala, quais são os meus números? Será que que eu estou atingindo? Porque eu vou criar uma falsa expectativa de que eu preciso ter muitas visualizações para que Deus fale. Olha aí. Sendo que ali, muitas vezes, uma pessoa vai ver e Deus vai falar. E número não é sinônimo de aprovação, né? Exato. Número não é... Olha como que o adversário, ele é sagaz, né? Número não é sinônimo de aprovação. Muito pelo contrário. O que é sinônimo de aprovação é o fruto que permanece, que foi gerado através de mim. João capítulo 15, quando o Senhor Jesus ele vai alertando os discípulos, ele vai dizendo bem assim, olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, não foi vocês que me amaram, mas eu amei a vós, e eu ordenei, vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Então, nem sempre a quantidade de números que eu tenho é sinônimo de fruto permanente. Isso. Né? Então eu creio que o Senhor Deus ele está nos alertando aqui. Não é sobre número, mas é sobre o meu fruto permanecer. É sobre o meu casamento permanecer em harmonia. É sobre a minha filha olhar para mim e falar, meu Deus, mamãe, eu amo a Raquel. Que ela fala para mim, ela foi para mim assim, mamãe, a minha pregadora preferida das nações é a senhora, mamãe. Eu amo ver a senhora pregar. A senhora grita tanto, mamãe, mas é o melhor grito que eu já ouvi na minha vida. Então, ouvir isso da minha filha, irmã, para mim é a sensação de dever cumprido. Claro. É diferente quando a gente ouve da porta para fora da nossa casa. Mas quando eu ouço do meu marido, da minha filha, eu falo, Jesus, obrigada, né? Porque o que adianta eu ter números lá fora, né? E eu perder a minha qualidade de vida dentro da minha casa, né? Então o Senhor Deus está nos alertando hoje, por intermédio desse talk, desse vídeo, né? Descansa. Porque você descansando na promessa do Senhor, Ele vai continuar trabalhando ao teu favor. Onde veio essa origem, assim, essa vontade, esse desejo seu, esse interesse em estudar as emoções? Ô, Bruna, é tão interessante essa pergunta. Senhor, segura as emoções, Cláudia Betânia, aleluia! O que acontece? Quando o Senhor Deus me trouxe a visão da borboleta, que eu acho que no outro programa a gente, né, comentou sobre o meu testemunho, então depois foi fazendo muito sentido que o Senhor Deus abriu a porta da faculdade para mim, né? E aí eu ganhei a bolsa, metade da bolsa, e eu comecei a estudar. E na medida com que eu ia conseguindo esse conhecimento, eu fui destravando dentro de mim mesmo dores que existiam aqui dentro. Eu pensava que eu estava curada, mas na verdade a dor sempre existiu, de forma que me limitava e me bloqueava, e eu não conseguia desenvolver o chamado de Deus, o dom, o talento, sempre me sentindo inferior, pequena demais, não combinava comigo. Então, o que eu entendi e que me deu mais vontade de me aprofundar, de forma que estar diante da psicologia estudando é uma das minhas maiores realizações da minha vida. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu venho de um quadro de depressão, né? Então essa depressão eu nunca parei para poder dar atenção para ela. Então hoje quem me vê eu alegre, para a glória de Deus,
Aleluias. Quem me acompanhou quando eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor vai lembrar que eu não tinha essa alegria que eu carrego hoje. Eu tinha tristeza nos meus olhos, eu tinha tristeza na minha fala, eu tinha tristeza no meu corpo, tanto que eu cheguei a pesar mais de 98 quilos, porque eu me refugiava na comida, né? Eu me refugiava na bebida. E então, quando eu começo a estudar a psicologia, eu fui compreendendo que o Senhor Deus, na verdade, antes de fazer através de mim, Ele estava dizendo, Cláudia, toma aí, você vai sentar para você aprender, porque primeiro eu vou fazer em você, e depois eu faço através de você. Então, dentro desse processo de 5 anos de estudo, era o Senhor Deus dizendo para mim assim, ô Cláudia, eu estou preparando para você este tempo de cura na tua vida. Porque o caminho que você percorreu, que você passou, ainda existe aqui resquícios que ainda que parece ser pequeno, mas ele está limitando o teu crescimento na minha presença. Então ali o Senhor Deus, ele começou a me trazer o conhecimento, eu fui para a terapia, comecei a fazer terapia, psicoterapia, e ali o Senhor foi derramando uma descarga de cura emocional dentro da minha vida. Eu falei, Jesus, obrigada, porque o que eu mais queria era sentir de volta a alegria da salvação. Então, quanto mais eu estudava, mais eu queria. E de forma que esse conhecimento, essa ferramenta, para mim, estava provocando uma liberdade fora do normal, que onde eu chegava e onde eu chego até no dia de hoje, eu quero derramar na outra pessoa. Eu quero levar para outra pessoa. E aqui começou a minha história com a psicologia, com as minhas emoções sendo curadas, as minhas emoções sendo tratadas e o meu espírito a cada dia ficando ainda mais forte por o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e pelo conhecimento, as minhas emoções sendo saradas e curadas. E quanto mais eu me aprofundo nesse conhecimento, mais eu quero. E hoje eu entendo que agora essa busca está sendo para mim de forma direta, tá. Só que agora o Senhor Deus está dizendo, Cláudia, agora eu faço através de você. Nessa área aqui, eu faço através de você. Que entra a visão da borboleta, a asa da graça e do conhecimento fortalecida, mas agora essa outro lado aqui da asa, ela precisa ser curada e restaurada, para que você alcance voos maiores para você, por você, mas através de você na vida da outra. E eu tô vendo, Bruno, os frutos sendo gerados para a glória de Deus. Glória a Deus. Houve algum momento de virada, algum episódio marcante, assim, que você, às vezes, você fez uma analogia na sua vida e você falou assim, eu posso usar o que eu estudo com a palavra? Muito. Muito, muito, muito. Dentro desse processo, nesses últimos 3 anos, eu tive várias crises de ansiedade. Fui medicada e não tenho vergonha de falar, porque é tendencioso, existe uma cultura religiosa que a gente precisa espiritualizar tudo, né? Tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo é o império das trevas, porque o diabo se levantou e abriu a porta do inferno e vai te matar. Então, o que eu entendi aqui por intermédio da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Aprendi a lançar sobre o Senhor todas as minhas ansiedades. E eu aprendi a ver que Ele sempre cuidou da minha vida. Haja vista que não existe uma emoção que foca na ansiedade, existe uma emoção chamada medo. Então, eu fui identificar, medo do quê? Medo de quem? E o meu medo era senão, não conseguir perdoar a minha mãe, dentro do processo de ausência que a minha mãe teve na minha vida. E não foi uma escolha que ela escolheu ficar ausente, ela precisava ir trabalhar. Então, indo trabalhar, eu acabava ficando com a vizinha, onde o esposo da vizinha, que também era crente, ele acabou me aliciando, abusando de mim algumas vezes. Então, dentro da cultura daquela época, dentro da igreja, da religião, eu tinha o quê? Eu tinha 7 anos de idade, que eu tentava levar este conteúdo para minha mãe, o que eu estava passando, ela não entendia. Né? E aí ali tinha uma falácia, será que é verdade? Será que é mentira? Então eu cresci com essa mágoa dentro do meu coração, que aquela que era para me proteger, não me protegia. O tempo passou e eu entendi que não é que ela não queria, ela também não tinha um conhecimento para poder derramar sobre a minha vida. Então cresceu isso dentro de mim. Então dentro de várias crises de ansiedade que eu fui tendo após a maternidade com a minha filha, que aqui vem um excesso de cuidar,
de proteção. Então eu percebi que eu estava sufocando a minha filha, porque eu estava dizendo, por intermédio de um cuidado exagerado, eu não quero que aconteça com ela O que aconteceu comigo. o que aconteceu comigo. Então, dentro das minhas crises de ansiedade, eu identifiquei, calma, a ansiedade nada mais é um medo camuflado. Eu tô com medo de quê? Eu tô com medo de quem? E eu fui identificando e trabalhando isso por intermédio da palavra de Deus. Se Deus cuidou de mim, Deus vai cuidar da minha filha. Se a mão de Deus estava estendida sobre a minha vida, vai permanecer estendida sobre a vida da minha filha. Então eu aprendi a lançar sobre o Senhor todas as minhas ansiedades, ou seja, todos os meus medos, eu lancei sobre o Senhor. Aí eu comecei a usar a palavra de Deus como recurso. O meu Deus, segundo as tuas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, em glória e em vitória. E dentro dessas crises que eu comecei a ter, quando eu identifiquei isso, eu comecei a usar essa palavra de Deus como recurso e a construir dentro de mim um campo, uma história de perdão. E o perdão não é fácil você liberar, porque não é uma escolha, é uma decisão. Eu decido sair das prisões que eu mesma decidi me colocar. E aí foi quando o Senhor Deus foi me dando graça por intermédio da palavra de Deus e por intermédio também da oração e do conhecimento da psicologia, e eu decidi me posicionar e dizer, Senhor, eu quero a cura, eu quero ser curada, mas eu quero ser curada de verdade. Eu desejo desenfreadamente ser curada. E a minha cura está justamente na raiz. Eu preciso liberar o perdão para minha mãe. A minha mãe que me gerou, a minha mãe que me deu a luz, a minha mãe que me amamentou, a minha mãe que é a melhor pessoa do mundo com a capacidade de entregar a vida por mim. Eu preciso liberar o perdão. Eu quero a cura. Cláudia Betânia, você foi na porta da casa da sua mãe se ajoelhar, pedir perdão. Existem pessoas que têm essa necessidade. Existem situações que nós temos essa necessidade. Mas eu comecei e decidi a olhar para minha mãe com outro tipo de olhar, sem julgamento. E a aceitar e reconhecer que a minha mãe deu para mim o melhor que ela tinha, não o melhor que eu queria. Então, o melhor que ela tinha era trabalhar fora, porque ela precisava ajudar o meu pai, contribuir financeiramente, vim de uma família humilde mesmo, de comportamento, e pobre financeiramente. Então, o salário da minha mãe contribuía para dentro de casa. Meu pai sempre muito doente, então nem sempre ele conseguia trabalhar em serviço que dava para ele um retorno lucrativo maior. Então, quando a minha mãe saía para trabalhar, ela trazia esse recurso financeiro que contribuía na despesa da casa. Eu sou a caçula de 3 filhas. Então, a minha irmã mais velha, ela ia estudar na escola com a minha irmã do meio, e eu ficava, porque só tinha aula para mim no período da tarde, e eu ficava com a vizinha, e a vizinha também ia trabalhar, e nesse período o esposo estava desempregado, que trabalhava em fazenda, então eu acabava ficando com quem? Com o marido dela, junto com a filhinha, que a filhinha dela também tinha 10 anos de idade, né? Então, dentro desse percurso de distração da criança, ele vinha. Então, cada vez que eu ia para ficar na casa da vizinha, eu ficava, mas não é porque eu queria. Então, eu ficava chorando, eu ficava com muita dor, eu ficava não querendo estar, porque eu sabia o que ia acontecer comigo. Então, eu decidi, Senhor, eu quero a cura. Eu quero desesperadamente a cura. E o Senhor Deus me deu essa graça agora nesses últimos 2 anos da minha vida. Consegui liberar esse perdão para minha mãe. Hoje eu consigo abraçar ela, eu consigo olhar no olho dela e dizer, mãe, eu te amo, tô indo para tua casa fazer um frango caipira, e bendito seja o nome do Senhor. Então, dentro desse gatilho de ansiedade, a palavra de Deus entrou consolando meu coração, me confrontando e sendo a chave principal para poder abrir a porta e eu liberar o perdão e receber também. Receber o amor, que a minha mãe sempre quis dar o amor. Minha mãe sempre quis se aproximar, sempre quis abraçar, mas eu sempre muito arredia, né? Mas o Senhor Deus, Ele completou a grande obra na minha vida, e eu tô aqui para dizer para vocês, sempre foi Deus, viu? Sempre foi Deus na sua vida, nas suas emoções, na tua família, no teu chamado. Se Deus me deu essa graça para eu conseguir, você que precisa perdoar a tua mãe, o teu pai, teu marido, a tua liderança. Hoje Deus ele te dá graça pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai zerar a tua história de mágoa e você vai começar a caminhar de passos largos para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Me chamou a atenção uma coisa na sua fala, que você falou, nos últimos 2 anos eu tenho completado isso. E às vezes a gente se cobra tanto, e a gente escuta muito que tem que liberar perdão. Precisa, talvez para algumas pessoas seja mais fácil, a pessoa consegue ir mais rápido, mas tem gente que está sofrendo muito
por ainda não conseguir, tá passando o processo, é normal isso? Então, porque cada ser humano, Bruna, reage frente a um desafio que ele precisa, porque cada um tem uma capacidade, né? Então, por exemplo, Cláudia Betânia, eu carreguei isso quantos anos? Eu acabei de trazer aqui a informação que eu sofri esse tipo de abuso com 7 anos de idade. Então, eu tenho 40 anos de idade agora, vou fazer 40 anos de idade esse ano. Então, foram mais de 30 anos, né? Quase 30 anos ali guardando, nutrindo isso, e isso se dá justamente porque eu não tinha acesso a esse conhecimento. Então, todas as pessoas que, de certa forma, tentavam desenvolver algum tipo de aliança comigo, eu estava que arredia, eu não me entregava, eu não acreditava, né? Então, cada ser humano tem uma capacidade, para cada ser humano existe um tempo, né? Então, o que eu compreendi aqui? Quando eu tive acesso ao conhecimento, quando eu olhei para a palavra de Deus de uma forma diferente, eu falei, eu decido. Eu decido. Essa é a chave, porque essa é a chave. Então eu vou ficar esperando o meu tempo. Isso, não. Olha o que Deus está te dizendo. O tempo não cura, a tua decisão cura. Então, se fosse para o tempo me curar, tinha me curado. Sim. Mas o tempo não me curou. O que me curou, Cláudia, quando eu decidi. Quando eu decidi, eu senti que eu recebi. Eu recebi algo novo. Eu recebi uma unção na minha vida diferente. Eu recebi um toque de Jesus diferente. É como se eu estivesse dizendo, Senhor, eu decido. Você decide, então agora a porta está aberta, pode passar. Então, enquanto eu decidia camuflando aquilo e usando tudo isso para poder lamber as minhas feridas de coitadinha, não acontecia. Mas quando eu decidi lançar sobre ele e ver que ele sempre cuidou de mim, estou viva. O Senhor me restaurou. Muitas coisas maravilhosas Deus fez na minha vida. Então, quando eu decidi, eu vi a porta estava aberta. Eu passei por ela. Então, é a decisão. A decisão. Então, resumo. Não é porque eu passei 30 anos sem resolver isso que eu te aconselho a fazer dessa forma. Isso. Porque você vai deixar de viver muito tempo, né, com Deus, com a graça de Deus, com o que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Quanto antes você caminhar para liberar, resolver o que tem que resolver, chamar o amiguinho, ir na mãe, no filho, no pai, né? Antes, aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida vai começar a ser feito. E em especial em você. Enquanto hoje eu percebo isso e faz muito sentido para mim, Bruna. Enquanto o Senhor Deus não visualizou em mim esse coração pronto e decidido para poder romper isso aqui e resolver, esse lado da minha vida não caminhava. Os outros departamentos até que caminhavam da minha vida, mas esse aqui não. Né? Que é essa questão família. Então, a minha vida conjugal melhorou, meu casamento melhorou, o chamado de Deus na minha vida, eu vejo os frutos, ele sendo gerado, porque eu vivo e sinto essa leveza, esse caminhar sem culpa, esse caminhar sem julgamento, esse caminhar sem acusação, esse caminhar sem condenação. Então o diabo ele não pode mais usar isso para poder me afligir. Tá aí fazendo uma grande obra, mas a obra mesmo que é para você fazer, você não fez. Então hoje eu diria que eu posso todos os dias ser levantado de cabeça levantada, pisar com o pé direito, tocar firme no arado e dizer, o meu Deus, ele se levantou e se lembrou de mim mais uma vez. Então é esse coração decidido. As bênçãos sobre a sua vida familiar foram notadas a partir desse perdão. O mesmo acontece em outras áreas da vida? Muito. Exemplo, uma pessoa que não consegue romper financeiramente, profissionalmente, pode ter um perdão no passado também nessa área para se liberar? Com certeza. Com certeza. Porque enquanto você não aprende a decidir, a liberar o perdão, você não tem permissão para prosperar do outro lado. É como se algo te prendesse ali. Ou seja, você até que prospera, vamos trazer aqui para a nossa linguagem. Você até que prospera no seu chamado, mas existe uma sensação de falta de saciedade. Porque é essa outra parte aqui te prende. Então, quando a Bíblia fala que Jesus ele tem uma vida com bonança para a nossa vida, o Senhor Deus ele tem uma vida próspera para a nossa vida, não é em um departamento. Deus ele tem expectativa pela crucificação do Calvário, que nós sejamos então prósperos, uma vida com bonança em todas as áreas da nossa vida. É por isso que nós estamos em constante transformação, todos os dias. Eu sempre trago assim, que a nossa vida é feita uma casa. Sala, cozinha, quarto, banheiro, garagem, área, lavanderia.
Se uma visita chegar na sua casa, repentinamente, Bruna, eu tô chegando aí na sua casa aqui 30 minutos, e se a sua casa não estiver tão organizada como você gostaria que estivesse para você receber a visita, o que é que você vai fazer? Toda casa tem um quartinho da bagunça, seja a despensa ou seja outro quarto. Então você vai correr, vai pegar uma roupa, um sapato, vai abrir a porta e vai jogar lá. Porque você precisa receber a visita na sala de jantar, na sala de recepção, na cozinha, que seja organizada. Mas de repente a visita vai embora. E se você não dá um jeito lá naquele quartinho que você foi jogando os entulhos, uma hora vai começar a dar rato, vai começar a dar barata, vai começar a feder. E se você for jogando mais ainda uma bagunça lá, quando você abrir a porta, aquela bagunça toda cai em cima de você. Ou seja, aparentemente a casa está organizada, mas se é um quartinho ali que está todo desorganizado, que quartinho é esse, Cláudia? As emoções. Que quartinho é esse? O seu coração, os seus sentimentos. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo a gente compreender, que foi o que eu vivi, eu tenho propriedade para falar isso. Existe uma hora que você vai ter que parar para descansar. E esse descanso é senão para você abrir o quartinho da tua bagunça e começar a dar um jeito nele. Essa sujeira aqui, esse lixo aqui, ele está aqui, mas não me pertence. Eu preciso liberar, eu preciso lançar a mão disso aqui. Porque eu preciso que toda a minha casa esteja organizada, para que nenhum tipo de atuação maligna venha me acusar, de forma a me limitar a não prosperar nesse outro departamento da minha vida aqui. Então, Bruna, quando eu consegui, por intermédio da palavra de Deus, do Espírito Santo do Senhor, a oração e a psicologia, que a mágoa, ela só me fazia refém. E eu não crescia de forma abundante, da forma que o Senhor Deus queria, eu entendi, não. Eu decido não ficar mais com esse quartinho de bagunça dentro das minhas emoções. A partir de hoje, eu não serei escrava daquilo que não deu certo na minha vida. Mas eu serei refém, sim, mas das promessas que o meu Deus fez na minha vida. Ô, Bruna, foi um destravar de Deus na minha vida. Foi um liberar de Deus na minha vida. Eu falo, eu me emociono, e eu glorifico, e exalto, e agradeço ao Senhor. Porque o Senhor Deus, Ele me deu essa graça para eu poder visitar o quartinho da minha bagunça. E pegar uma Cláudia Betânia que estava doente, desde os 7 anos de idade, e falar assim para ela, seja curada agora. Pelo poder do nome do Senhor, por uma decisão que é sua, e que Deus não vai descer do céu para fazer por você. É você que vai ter que fazer. E hoje eu estou aqui para poder trazer esse testemunho e dizer que o Senhor Deus, Ele tem interesse sim, de nos ajudar a lidar com as nossas emoções para viver a plenitude do chamado dele na nossa vida. Cláudia, você falou sobre ansiedade e medo. Eu posso considerar que ansiedade e medo é ausência de fé? Não. Não. É aquilo que a gente já falava no começo da nossa fala, certo? Existe uma cultura religiosa que acaba espiritualizando tudo, ou seja, centralizando o ser humano só no espírito. E aonde que é a grande negligência aqui, gente? Esquece que o ser humano tem uma alma. O que é a alma, Cláudia? É a sede das nossas emoções. O que é o corpo, Cláudia? O corpo é o que dá a reação para a tua emoção. Então, quando eu trago aqui que o medo e a ansiedade, a ausência de fé, eu estou sendo negligente. A palavra de Deus fala nas cartas que João escreveu, dizendo, amado, eu desejo, olha o que ele diz, amado, eu desejo que tudo vá bem na tua vida, vírgula, assim como vá bem também a sua alma. O que ele está querendo dizer? Olha, para tudo ir bem na tua vida, a tua alma tem que estar boa. As tuas emoções precisam estar saudáveis. A tua saúde mental, ela tem que estar equilibrada. A tua saúde emocional, ela precisa estar também curada. A saúde mental é senão a capacidade do indivíduo tomar decisões assertivas. A saúde emocional é senão a capacidade do indivíduo tomar decisões não pelo que sente, mas pelo que ele acredita. E a saúde espiritual, senão é a capacidade de falar com Deus os teus pensamentos e as suas ansiedades, as suas emoções. Então, quando eu trago que dizer com o indivíduo, que a pessoa está com ansiedade, com medo, porque ele não tem fé, é ser negligente com a palavra do Senhor Deus. Elias sentiu medo e teve ansiedade. Sim. E ele entrou dentro de uma caverna. Só que aqui ele entra dentro de uma caverna justamente porque ele lutou contra quantos? Mais de 800 profetas de Baal. Então, o que Elias sentiu? Cansaço mental e emocional. Não é que ele entrou na caverna porque ele era um covarde, depois ficou com medo de uma mulher. Muitos pregadores pregam isso. Não, ele cansou. Ele só estava cansado de lutar contra vários profetas,
de Baal, ao ponto que ele olha para uma caverna e ele está dizendo, eu quero descansar. Eu só preciso descansar. Gente, a Bíblia é linda. Eu só preciso descansar. E Elias, ele tem consciência, apesar que dentro de um período de tempo, é como se ele estivesse dizendo para o Senhor, eu não quero ir mais. Aí Deus exorta ele, ô Elias, você acha que tem só tu de profeta bonito? Não, tem mais gente. Então você dá um jeito e sai da caverna. Então Deus estava dizendo para Elias, Elias, fica tranquilo, eu te entendo. Eu sei que existe um prenúncio de um medo aí. Eu sei que a sua fé pode até ficar dentro de um nível de vulnerabilidade, mas eu te entendo, porque você não é só espírito. Você tem um corpo, Elias, você tem uma alma. Só que eu sou contigo. Sai da caverna, porque o caminho ainda é longo. Você ainda vai comer e vai beber. A jornada sua, Elias, acabou de começar. Todavia, se você se curvar frente ao teu cansaço, fica tranquilo, porque para essa obra aqui eu tenho mais profeta para levantar e o meu nome vai ser glorificado. Então, dizer que o ser humano que tem crise de ansiedade, depressão e dentre outras doenças psicossomáticas, eu sou negligente em falar que é ausência de fé. Não é. É um processo que ele está vivendo. Só o ser humano sabe quais são as guerras que ele está tendo que enfrentar. Só o ser humano sabe qual é a guerra do coração dele. Quais são as guerras que a alma dele está sentindo. E eu amo Jesus, porque ele não olha para mim como você me olha, como o outro me olha. Ele olha para mim com um olhar terapêutico, sim senhor, minha gente, ao ponto de me compreender o que eu estou passando e não me julgar. E isso está muito notório lá em João capítulo 4, versículo 6. O Pai, o Senhor Deus, compreendeu Jesus e o permitiu descansar. Então, Jesus ali a gente poderia trazer também, contextualizando com o contexto, que ele sentiu cansaço, mas será que ele estava só cansado mesmo? Será que ele não tinha ali, enquanto 100% Jesus, um prenúncio ali de um medo, de um receio? Até porque ele tem uma guerra religiosa, tem uma guerra territorial, ao ponto de samaritano conversar com o judeu. Então, ele não vai fazer uma obra com um judeu, ele vai ter que ir falar com o samaritano. Então ele sabia que ele ia ser confrontado, que ele não ia ter muita credibilidade, que a palavra que ele ia falar não seria aceita da forma com que talvez ele gostaria. Então, quando eu digo que o ser humano que tem uma crise de ansiedade, que tem síndrome do pânico, que tem medo, que tem depressão, e eu falo, não, é porque não ora, porque não tem fé, eu sou negligente com a palavra de Deus. E eu quero até ser bem cirurgicamente e dizer que pessoas que têm esse tipo de conversação são pessoas que não têm afinidade com a palavra de Deus. Não tem. Mas eu quero glorificar ao Senhor, que o teu Pai, o nosso Senhor Deus, para você que está passando crise de ansiedade, que está enfrentando depressão, que está enfrentando síndrome do pânico e dentre outras doenças psicossomáticas, eu venho aqui agora autorizada pelo céu para dizer para você, a sociedade pode julgar, a igreja pode criticar, a tua família pode até te condenar, mas eu venho sentindo a graça de Deus essa manhã para dizer para você, o teu Pai, o nosso Senhor Deus, ele vê em você um coração sim, que tem a capacidade, que tem sim a força do poder do Senhor Deus. Ele está dizendo, ainda que você caiu lá na depressão, ainda que você caiu lá na sua crise de ansiedade, ainda que você caiu dentro de doenças psicossomáticas, ele está dizendo, a minha mão está estendida e pode te arrancar e tirar você do lugar da queda e vai pôr você de pé sim, para continuar vivendo a promessa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. E ainda falando sobre Elias, ele até fala, né? Meus pais, eu não sou melhor que eles, né? Isso. Talvez se eu morresse, eu até brinco que às vezes a gente não suporta o peso de não estar cumprindo o chamado. Só que a gente vê em seguida o que acontece. Elias, Deus fala, você vai ungir reis, porque o óleo que está sendo gerado em você vai ungir reis e ainda vai ungir o seu sucessor. Meu Deus, é então, tremendo. Diante talvez das nossas emoções, e eu não tenho propriedade muito, porque eu não tenho conhecimento intelectual para falar sobre isso, mas eu percebo, olhando para a Bíblia, né, já que você citou Elias, é que muitas vezes nesse processo é gerado óleo em nós. Só que, embora a gente não possa evitar, talvez, não sei se tem como evitar você passar por um processo de tristeza ou de ansiedade, você não pode desistir.
Porque o óleo que foi gerado nesse processo vai ser derramado na vida de outra Glória pessoa. a Deus. E eu vejo, quando você conta a sua história, eu vejo bem isso. Glória a Deus. Que o óleo que foi gerado no seu processo hoje é derramado na vida daqueles que te escutam. Meu Deus, Bruna, que tremendo, Foi né? forte isso, né? Meu Deus, que tremendo, É de gente. Deus mesmo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Quantas mulheres assim me abraçam, ou vai lá na minha loja, ou me manda direct no Instagram, ou mensagem no WhatsApp, ou após um culto, e forma assim, eu glorifico a Deus, a honra e a glória do Senhor, mas a perseverança foi eu que aprendi a desenvolver, e eu vou abraçando um, abraça a outra, e alguém me pergunta, irmã Cláudia, um dia eu quero ser igual a você. Irmã Cláudia, eu vou dar conta também, porque eu olho a tua história, eu te conheço de pequenininha. Olha, como que o Senhor Deus te deu graça. E eu abraço essas mulheres, eu falo, se Deus me deu graça e eu consegui, você vai conseguir também. Eu tinha tudo para dar errado e o Senhor Deus fez dar certo. Aí é onde eu entendo, Bruna, que o Senhor Deus, ele não desperdiça nada. Nada, nada. É aonde eu posso trazer aqui que um chamado de Deus que nasce no palácio, indicação, gente facilitando a abertura de porta. Você pode perceber que pessoas normalmente assim começam com o gás todo, mas de repente você procura, cadê? Sumiu. Porque esse óleo não foi gerado justamente nesse ambiente de crise, de perca. É a minha história. Não é via de regra, talvez, para todas as histórias. Sim. Mas o óleo que o Senhor Deus ele foi gerando na minha vida, que foi dando forma ao barro, por que hoje é permanente? Porque eu sei de onde a mão de Deus me tirou. Né? Então, quando você traz justamente essa fala e fala, ó, foi gerado em você e hoje derrama em alguém, é olhar para tantas mulheres e dizer, o mesmo Deus que me deu graça e me ajudou a desenvolver a perseverança, é o mesmo Deus que está olhando para a tua história e está dizendo, eu vou te ajudar. Dê o primeiro passo. Que eu sou contigo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ô, gente, eu falo aqui e a gente vai tendo que equilibrar, né? Que a gente sente a graça de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia! Não equilibra não, deixa Deus pisar. Glória a Deus. E olha, para você, eu tenho certeza que se você estiver passando por um processo, pegue essas palavras e guarde no seu coração. Deus está gerando óleo na sua vida, para que você venha derramar na vida de outra pessoa. Glória a Deus. O que você não pode, e eu sinto de Deus em te falar, aleluia. É desistir. Porque se você desistir, Jesus, você vai ter que recomeçar. Então, continua no processo. Obrigado, Deixa Jesus. a prensa te pressionar. Mas vai sair de você óleo que vai abençoar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Independente de como esteja hoje. Glória a Deus. Cláudia, como Deus aleluia. É bom. É mesmo. Como Deus é bom. Eu sinto a presença de Deus. Deus é maravilhoso. Você falando aí sobre não desistir, né? E aí passa um filme na minha cabeça, sabe, Bruna? Quem nunca pensou em desistir? Muito. Quem nunca pensou em parar? E eu lembro que aí fazendo campanhas e campanhas no altar do Senhor e na faculdade estudando. E uma das campanhas que eu fazia pedindo para Deus era sobre Josué, né? Capítulo 1. Quando ele caminha ali com Moisés, ele aprende, Moisés morre, e o Senhor Deus aparece para Josué se revelando, dizendo, olha, o meu filho Moisés é morto. Agora é através da sua mão que você fará com que todo esse povo atravesse o rio para chegar lá na terra prometida, né? Moisés, ele tem medo. Josué, ele tem medo. Josué, ele tem ansiedade. E aqui, o medo não é de Deus, o medo é da não aprovação do outro. Ele pensa em desistir, ele pensa em parar, ele pensa que ele não vai dar conta, ele se compara. Moisés, né? Moisés era o grande líder, viu face a face o todo-poderoso Deus. Moisés, ele realizou muitos sinais de prodígios, e eu, Josué, será que eu vou dar conta? Sim. Aí o Senhor Deus se revela de novo para Josué, dizendo, olha, eu não te desampararei. Ô Josué, eu não te deixarei de forma nenhuma. Eu sou contigo. O tempo de Moisés, eu usei ele dentro da capacidade que eu forjei nele. Agora, o tempo de Josué, eu vou usar o Josué dentro da capacidade que eu forjei em você. Meu Deus. Então, não se compare a Moisés, Josué, mas se levante crendo, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Nossa. Bendito seja o nome do Senhor.
Então, Josué aqui, ele tem medo, ele tem ansiedade, porque ele tem comparação com o outro. Mas eu não vou fazer igual o outro, não vai mesmo, porque a gente é único, nós somos exclusivos. E o que o Senhor Deus se revela para Josué, que era o que eu pedia muito para o Senhor: Josué, meu filho, eu digo para você, seja forte, seja corajoso. Ô Josué, tenha de bom ânimo. O que Deus está dizendo para ele? Josué, ser comigo, ser contigo, eu estou te prometendo que eu vou estar. Mas você só vai conseguir viver a plenitude dessa promessa que eu te faço hoje se você aprender a desenvolver coragem, aprender a desenvolver ousadia e bom ânimo. Aí você vai desfrutar do eu sou contigo. Aí o Senhor Deus me faz eu entender. Você não vai desenvolver coragem se você não estiver num ambiente de medo. Então, o teu medo não é para te limitar e diminuir, é para você aprender a ter coragem. Então, ô Cláudia, as suas ansiedades não é para diminuir você, é para você aprender a levantar dessa cama e ir trabalhar cedo. É para você aprender a ter bom ânimo. Então, eu me lembro que eu orava e eu buscava ao Senhor e o Espírito Santo ia ministrando tudo isso na minha vida. Eu falei: Jesus, eu quero ser forte e corajosa. Eu quero fazer dos meus maiores medos o meu maior ambiente de coragem. Se as minhas crises, elas vão olhar para mim e vão achar que vão me diminuir, é agora que eu vou me levantar e eu vou ser uma grande construtora dentro de mim, de uma mulher forte e corajosa. Porque se o meu Deus falou que está comigo, é tudo que eu preciso. Então eu vou olhar para o maior medo que eu tenho, eu vou forjar em mim a coragem. Eu vou olhar para as minhas crises de ansiedade, eu vou forjar em mim um bom ânimo. Mas o que o adversário quer fazer com que entenda, ô Bruna, que a depressão, que a ansiedade, que o medo é para me minimizar. Aí agora, quando eu saio do campo da psicologia e eu começo a espiritualizar, eu começo a enxergar de forma diferente. Calma, é permissão de Deus isso aqui, para que eu desenvolva esse outro lado aqui. Entendeu? Só que aqui é a decisão. Ou você permite com que as crises que você passa forge em você a coragem, a força e o bom ânimo, ou você dá permissão para a crise acabar com você. No meu caso, eu decidi forjar em mim força e coragem e bom ânimo e sentir a alegria da salvação. Agora, quantas pessoas não conseguem essa plenitude de comando da parte da palavra do Senhor Jesus de Nazaré? Mas hoje a gente está aqui para olhar para alguém que nos ouve, para dizer: se você estava precisando de alguém que liberar sobre a tua vida essa palavra de estímulo, então receba em nome de Jesus. Seja forte, seja corajoso e tenha bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo está contigo para te dar vitória. Glória a Deus. E você entrou num assunto que seria excelente nós falarmos um pouco mais. Dentro do nosso chamado, existe um medo da rejeição ou da não aceitação. E isso também mexe muito com as nossas emoções, a ponto de nos paralisar se nós não tivermos sabedoria. Você sentiu muito isso? Você percebe o quantas pessoas Deus quer usar, Deus quer levantar, e às vezes nós podemos olhar ao nosso redor, pessoas que se aproximam de nós, mas elas pensam: quem sou eu? Ou até mesmo: mas eu fiz tanta coisa errada. Parece que não existe um perdão para nós mesmos. A gente não se perdoa. É verdade. E quando eu comecei, Cláudia, 3 anos atrás, a falar de Deus na internet, isso era a minha acusação. Eu não vou ser aceita. Meu Deus, que vão olhar para mim e falar: quem é você? Até esses dias estava no bar. Até esses dias ia para bares. E gostava de postar a foto da minha cerveja. Meu Deus, Bruna. E agora você vai usar a sua mesma rede social para ficar falando de santidade? Quem é você? Sabe, às vezes eu não acho nem que é o inimigo me acusando, era eu mesmo me acusando, falando para mim: você não será aceita, para com isso. Meu Deus, que tremendo. É muito forte, né? Então as nossas emoções, se não tiver equilíbrio, como você falou no começo, ela paralisa o seu chamado. Porque como você se percebe, como você se visualiza, é a permissão que o outro vai ter de você para te perceber e te visualizar. Como que eu vivi isso? Eu vivi isso muito na minha vida. Muito assim, muito mesmo, muito. Eu lembro que quando o Senhor Deus começou a trazer um cumprimento de promessa na minha vida, e alguns convites chegavam, eu tinha receio de aceitar, porque eu me visualizava não pertencente para atender aquela agenda, pregar naquela igreja, naquele congresso. Eu não me sentia pertencente com a capacidade
para poder ir atender uma agenda em um chá de mulheres, ou até mesmo, irmã Cláudia, o pastor fulano de tal te convidou, você não pode vir aqui na casa dele para fazer uma visita, e eu, como assim? Então, justamente dentro dessa busca que é muito intrínseca dentro de nós, de não ser aceita, de ser reprovada pelo outro, na verdade, inconscientemente, já existe uma auto-reprovação aqui em nós mesmas. Em nós mesmas. É por isso que eu amo Jesus, eu amo a palavra. Que Gideão, amassando uva no largar, né? Ele tá lá amassando as uvinhas, né? Ele tem medo. Ele tá medroso. Ele tá com medo de quem? Do exército inimigo. O povo tinha capacidade de armas, o povo tinha exércitos, carro de ferro, lanças, e Gideão amassando uva no largar com muito medo. Aí o Senhor Deus, por intermédio de um anjo, aparece para Gideão e vira para Gideão e fala: você é o próximo juiz que eu vou levantar para trazer a libertação para o meu povo. Gideão tem medo. Aí ele faz prova com Deus. Eu vou ali fazer um bolo, o senhor fica aqui. Porque se eu voltar com o bolo, o senhor tiver, eu vou ter sinal que o senhor vai ser comigo. Aí o Senhor Deus se revela para Gideão medroso, com as pernas tremendo, coração batendo forte, e vira para ele e fala: vá em paz, porque tu és um varão valoroso, um varão corajoso. Olha esse Deus, irmã. Então Gideão se sente e se vê medroso, incapaz. Mas o Senhor Deus está olhando para Gideão e está falando: para mim não. Para mim você é valoroso. Ô Gideão, para mim você é um homem corajoso. É da tua mão, é da tua boca, é da estratégia que eu vou te dar que você vai trazer a liberdade para o meu povo. Olha, gente, esse Deus. Olha que Deus é esse, irmã. Que olha para uma pessoa que se visualiza, que se percebe, que se sente incapaz, medroso, não aceito pelo povo e que já é um perdedor. Na cabeça dele, ele não quer aceitar, ele não quer ir, porque ele já é um perdedor. Ele não vai ganhar a guerra contra o povo. Mas Deus chega para Gideão e revela para Gideão a identidade verdadeira dele. Quem realmente Gideão é. Então aqui vira uma chave mental na mente de Gideão. Aí ele começa a se visualizar também forte, valente, corajoso. Eu vou dar conta. Olha a habilidade que eu tenho. Eu não tinha habilidade com lança, mas eu vou aprender a pegar essa lança com segurança. Eu não tinha habilidade para ser um chefe militar do exército de Israel, mas eu vou aprender como é que comanda esse negócio aqui. Eu vou fazer um mapeamento aqui. Entende isso, Bruna? Então, quando o Gideão começa a se visualizar, quando ele começa a se perceber e encontrar a força que ele tem interior, ele ativa ela dentro dele. E ao ativar isso dentro dele, ele começa a ir para o campo da batalha. Inclusive, dentro da psicologia, tem uma abordagem que eu gosto muito, inclusive é nessa abordagem que eu vou fazer algumas especializações, que é o existencialismo humano. Existe um filósofo dentro do existencialismo humano, que é o Nietzsche. E ele traz muito isso, essa filosofia dessa força interior, que quando você tem essa força interior, que você identifica ela, que você ativa ela mentalmente e emocionalmente, ninguém te segura mais. Acabou. Você não precisa mais de aprovação do outro, porque você tem a sua autoaprovação. Você não precisa mais que o outro facilite o teu processo, porque você tem a tua autoconfiança desenvolvida. Então, se você dizer assim, eu vou começar isso aqui, a data para eu entregar isso aqui, você vai conseguir. Porque você ativou em você uma capacidade que sempre existiu, uma força que sempre existiu, uma coragem que sempre existiu. Ela sempre esteve ali, mas você não tinha essa percepção de você mesmo. Inclusive, o Nietzsche ele usa um personagem que é o Superman, o super-homem, ou a supermulher. Existe dentro de nós, está aqui dentro de nós. Só que em algum momento você se comparou tanto ao outro que você se perdeu. Então, quando você volta para você mesmo, você se volta a olhar para você mesmo, que você entende que você tem habilidade e capacidades, e as que você não tem, mas que você queria ter, você pode aprender ela, você ativa. Ativou dentro de você a autoaprovação de si mesmo. Aí você vai embora, ninguém te segura mais. Então é o que Gideão está vivendo. É um estímulo que ele recebeu. Ele recebeu uma palavra de estímulo. Ele acreditou na palavra e ele teve essa ativação própria de autoconfiança, de autoaprovação. Então ele começa a se perceber, ele começa a se visualizar que ele é um guerreiro militar, que ele é um chefe de militarismo e que a vitória já é dele. Então ele está liberando uma palavra de ordem. Vambora, povo, porque a vitória já é nossa. Deus, ele já ativou aqui, olha, e eu tomei posse. Eu me apropriei e nós vamos para o campo da batalha, nós vamos vencer esse negócio.
Então eu gosto muito dessa abordagem do existencialismo, né? Alguém vai acusar, que vai dizer que é uma filosofia do ser em si, mas eu, Cláudia Betânia, escolhi pegar essa filosofia e fazer esse comparativo, contextualizando com a Bíblia Sagrada. Eu falei, Jesus, é isso aqui, ó. A partir de hoje eu ativo essa força dentro de mim, que eu sempre carreguei ela, e eu vou viver todos os meus sonhos, projetos e as promessas de Deus para a glória do nome do Senhor. Nossa, isso é muito forte, porque eu costumo falar que quando nós entendemos, quando nós aceitamos Jesus e passamos a ser filhos e não mais criaturas de Deus, eu também recebo uma identidade, eu também vejo quem eu sou. Então, se eu alio com essa filosofia, né, que o homem já estudou, entendeu, e trago para dentro da palavra, se eu posso ativar em mim uma capacidade de vencer, porque eu vou colocar estímulos no meu cérebro, né? Vou fazer uma... Vai reforçar. Aquela sinapse neural vai ficar falando que eu posso. E ainda olho para Jesus e digo, e além de tudo, eu sou sua filha. Quem que pode me segurar? Quem pode me parar? Se você vai comigo, Deus. Isso. E quantos ministérios e quantos chamados foram paralisados? Paralisados. Então, quando a gente traz e tem uma conversa sobre essa, é necessário falar de emoções no âmbito do chamado. Isso. Por que, Cláudia, tem tanto tabu? Muito, muito. Mas sabe como que eu vejo, Bruna? Eu vejo Deus levantando aí, tá? Uma galera, uma geração agora, de mulheres e homens posicionados com as duas asas, vou usar essa tipologia, a asa da graça e a asa do conhecimento. O povo perece por ausência de conhecimento, não é a ausência da graça, não é a ausência da presença de Deus, mas perece pela ausência do conhecimento. Então, como que eu estou percebendo, andando em alguns lugares, cumprindo o chamado de Deus? Eu estou percebendo, eu estou vendo, e eu vejo conexões sendo construídas por um grupo de mulheres, por mulheres que ativou essa autoaprovação, e elas ativando outras mulheres. Uau. Ativando outras mulheres e apontando mesmo essa força que elas têm, essa feminilidade que elas têm, essa fragilidade que elas têm, que ser frágil não é defeito, é qualidade, porque Deus imprimiu isso em nós. Mas além dessa fragilidade, repousa em mim algo muito maior, que é essa força que Deus nos deu, e está aqui dentro de nós. Então tem muito chamado paralisado, existe muita promessa parada, existe muito chamado que está sendo minguado, mas eu estou assistindo e eu estou vendo, e eu estou vendo quando que o Senhor Deus está direcionando isso. Mulheres levantando mulheres, existe uma teoria maligna, que mulheres ferem mulheres, que mulheres competem com mulheres, que mulheres se arrumam para outras mulheres, que mulheres fecham a porta para outras mulheres. Calma, existe ela sim, mas existe também umas mulheres que estão se levantando aí, nessa força, para curar outras mulheres, para levantar outras mulheres, para apontar, orientar o caminho a outras mulheres. E falando aqui, me remete muito à memória acerca de chamado de Deus e emoções, acerca de Noemi e Ruth. Não é? A órfã, ela vai embora, ela beija, abraça e vai embora. Ela está dizendo, a minha estrutura emocional, ela é fraca. Ela não está consolidada. Eu não dou conta de acompanhar você, não. Não. Eu conseguia conviver com a Noemi alegre, feliz, entusiasmada e que me discipulou. A Noemi que falava do Deus de Israel. Agora essa Noemi aí, que se nomeou e se rotulou de Mara, amarga, eu não tenho estrutura emocional e mental para caminhar com você, não. Ela beija e vai embora. A Ruth beija, abraça e fala, pode parar de pedir. Eu vou com você. Não adianta. Eu conheci a Noemi alegre, mas eu tenho estrutura emocional para acompanhar que a Noemi, depressiva, marrenta, murmurona, que questiona, reclama e tá aí, capenga, falida. Mas calma, ela abraça e beija e fala, eu tô com você. O que Noemi está respondendo aqui? O estímulo da palavra de Deus. Então eu ouvi que na terra do pão voltou a dar pão. Me levantarei, eu vou voltar para a terra de Belém. E a Ruth está dizendo, Noemi, eu não estou acompanhando só você, não. Eu estou acompanhando uma palavra que você recebeu. Então eu vou caminhar com você, Noemi. Então a Ruth está dizendo, eu tenho estrutura emocional para estar com a Noemi alegre. Mas eu tenho estrutura emocional, mental e espiritual para acompanhar a Noemi, que agora está enlutada e que está com dor. Então ela beija, ela abraça, ela cuida, Bruna. Você tem ideia, amiga? Ela cuida ao ponto de deixar a Noemi lá em casa, no quarto, depressiva, marrenta, amargurada,
murmurona, doente mentalmente, ela fala, você fica aqui. Pode deixar que eu vou colher as espigas lá nos campos de Boaz. Ela está dizendo, a minha mente, as minhas emoções, o meu espírito, a minha compaixão por você, ô Noemi, ela não está preparada só na alegria. Eu estou preparada aqui para cuidar de você. Então você fica aqui. Eu vou continuar trabalhando. Hoje está dizendo, eu trabalho porque eu tenho alguém para alimentar em casa. Ela está dizendo, eu vou continuar trabalhando porque a comida não é só para mim, é para alimentar alguém que eu deixei em casa. Sabe o que Deus está dizendo, Bruna, nessa manhã, para o nosso coração e para quem nos ouve? A força que você ativou em você, a sua autoaprovação, a sua autoaceitação, está levantando e dando comida, alimento e vida para alguém que você deixou na sua casa. É mulheres que estão trabalhando na oração, é mulheres que estão trabalhando na palavra, é mulheres que estão trabalhando na sociedade, é mulheres que estão trabalhando intelectualmente, e Deus está liberando uma palavra de ordem para você. Por que você não para? Não é que você não para porque você não quer, você sabe quem você tem em casa para alimentar. Aleluia. Oh, aleluia! Eu sinto Deus aqui dizendo, você não vai parar não, Ruth, você não vai desistir não, porque você sabe que você tem um marido na tua casa para você alimentar espiritualmente. Aleluia. Você sabe que você tem uma pastora para você cuidar dela, no altar ela tá sorrindo, mas você conhece a guerra dela, você não vai soltar a mão dela não, você não vai parar de orar por esse filho, crendo que ele vai voltar para o altar do Senhor. Você está trabalhando em uma grande obra e você não pode parar. Então eu estou vendo Deus levantando mulheres, porque elas sabem quem elas precisam levantar. Então Ruth não para, não é por ela, é porque ela tem uma Noemi para sustentar. Porque um dia Noemi já foi sustento para Ruth. Então existe essa teoria, essa filosofia maligna do diabo. Mas eu estou assistindo e eu estou vendo. E eu estou contribuindo para isso também. Eu estou vendo Deus desconstruindo essas falácias, essas má conversações, que a Noemi só é útil quando ela produz, porque quando ela está enferma, com depressão, quando ela está triste, quando ela não está mais frutificando, vamos deixar ela de escanteio. Eu estou vendo Deus levantando um exército de Ruth para dizer, Noemi, para mim você foi agradável, para mim você contribuiu, mas agora na hora da tua angústia, na hora da tua depressão, pode ficar tranquila, eu vou trabalhar, eu vou levar comida para você, eu vou te levantar, eu vou passar na tua casa, vou buzinar, vamos embora pro GR, eu vou mandar um WhatsApp para você, vamos embora pro culto, eu vou mandar uma mensagem para você, vamos embora para oração de madrugada, vamos descer na consagração, eu não tô podendo, não tô conseguindo, fica tranquilo, eu tô chegando na tua porta, eu não te deixo, eu não te abandono, eu vou trabalhar por você, eu vou acreditar por você. Deus está ativando, Bruna, glória. Mulheres no campo da saúde mental, mulheres no campo da saúde emocional, mulheres no campo da saúde espiritual. E ninguém aqui nessa obra vai ficar de escanteio, não. Porque as Noemi um dia frutificou, as Noemi um dia contribuiu. Hoje é a vez das Ruth ir para o campo da batalha e trabalhar. E levantar mulheres que estavam caídas. Ministérios que estavam minguados, chamados que estavam sendo desconstruídos por conta das doenças psicossomáticas, mas existe um grupo de mulheres que está no campo trabalhando e alimentando as outras que estavam, já estou entrando no campo da profecia mesmo, estavam caídas, estavam doentes, estavam desanimadas, estavam desconstruídas, porque as Ruth, o Senhor Deus está dando a cada dia graça e força para levar a comida para as Ruth. E nessa obra aqui ninguém vai ficar caída, não. Ninguém vai ficar parada, não. Em cada lugarzinho, Bruno, eu estou vendo Deus colocando uma Ruth para poder levar alimento. Eu estou assistindo, eu estou vendo. Tem uma Ruth no altar com o microfone na mão, mas tem uma Ruth aqui no GR. Tem uma Ruth no altar com o microfone cantando, mas tem uma Ruth lá naquele trabalho seu, que na hora do café vem a Noemi e você tem lá comida de vida para poder alimentar ela. Eu estou vendo Deus colocando Ruths em cada lugar que tem uma Noemi caída e levantando essa Noemi. Tem Ruths aqui, ó, posicionadas no digital, para poder levantar a Noemi, que não tem força física, emocional e mental para poder ir para a igreja ouvir uma palavra. Sim. Tem Ruth aqui posicionada no digital, ô Bruna, para poder levar o alimento para Noemi, que não consegue fazer outra coisa se não for ficar na frente de uma tela.
Porque isso aparentemente parece gerar um refúgio, apesar de gerar um nível maior de ansiedade. Mas na hora que ela para ali, ela falou, opa, esse conteúdo aqui, eu me identifiquei, eu vou assistir mais vezes. Então eu tenho certeza que o Senhor Deus está levantando, já levantou Rutes para poder levantar esses ministérios que estavam minguados, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Aleluia, isso Glória foi muito forte. Aleluia. Pessoas vão se levantar através creio. do que o Senhor colocou no seu coração, do que você falou. Eu creio, meu Deus. Pessoas, eu vejo, eu sinto. Meu Deus, eu sinto ele aqui também, Bruna. Aleluia. Aleluia. Minha amiga, a gente já passeou pela Bíblia, Deus já falou tanto aqui Glória com a gente. Deus. Até queria te fazer mais perguntas, mas o Senhor, deixa que eu conduzo, e aqui é com Ele mesmo. Glória a Deus. Sempre foi Deus. Amém. Eu gostaria que você, antes de orar, desse um conselho, mas não para aquele que está por aí, que ainda vai chegar o tempo dele, mas para aquele que já conhece Jesus, mas que se cansou, ou que suas emoções estão abaladas e desestruturadas a ponto de dele achar que não consegue mais, que cansou mesmo e que quer parar, que já até decidiu que quer parar, porque é isso que o Senhor coloca no meu coração. O direcionamento que eu tenho é que alguém vai escutar isso daqui e vai dizer, eu vou escutar, mas eu já estou cansado. O que vai falar aí não vai mudar o que eu já sinto, já decidi. Mas o Senhor hoje tem uma palavra para essa pessoa. Qual é o seu Glória a conselho? Deus. Bruna, a minha orientação aqui neste momento é senão o que já foi falado anteriormente, eu vou voltar a falar de novo. Aleluia. Descansa. Descansar não é pecado. Descansa, porque descansar não é pecado. Deus, ele não te olha com quantidade, mas ele olha você com qualidade. E a palavra do Senhor Deus está se cumprindo na tua vida, que tudo tem um tempo. Tem um tempo da guerra, tem um tempo da paz, tem um tempo da tristeza, tem um tempo de alegria, tem um tempo de abraçar, tem um tempo de deixar-se abraçar. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, da guerra, da tristeza, da ausência de paz na sua vida, mas o que Deus está dizendo para a tábua do teu coração nessa hora: descansa nas promessas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se precisar descansar um pouco, descansa, desmarca a agenda. Se precisar de não ir visitar a mãe, o pai, não visita, não recebe visita. Se precisar de ficar descansando o dia inteiro, descansa. Descansa nas promessas do Senhor. Você não vai surtar, não. Você não vai ficar desequilibrado, não. E, sobretudo, a obra que Deus começou na tua mão, que é para você fazer, ela vai estar preparada e pronta, esperando para você concluir. Então, descansa nos braços do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que enquanto você descansa com qualidade, você vai voltar e fará a obra de Deus com qualidade, e o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado na tua vida, e vai chegar a hora que você vai olhar para o alto e vai dizer: tudo que Deus me prometeu aquele dia é tão verdade, porque eu estou vivendo para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Minha Amém. amiga, muito obrigada. Glória a Deus. O que Deus tem feito aqui, o que verdade. Deus fez hoje através da sua vida, é para honrar e glorificar o nome dele. Glória Nós somos a aqui um Deus. instrumento vivo, amiga, e nós estamos com o coração disposto a fazer, disponível a fazer. Glória a Né? Deus. E com amor, com alegria, como você sempre faz. Glória Amiga, a Deus. muito obrigada, Amém. sabe? Eu quero encerrar aqui pedindo para você fazer uma oração para essas pessoas que nos acompanharam até aqui. Eu creio que elas já foram muito edificadas, mas para selar esse momento. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos orar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que está movimentando aqui em nós é o mesmo que já encontrou o teu endereço. Já encontrou o teu endereço, pastor. Amém. Já encontrou o teu endereço, líder, auxiliar de pastor, co-pastor de igreja, liderança que está à frente dessa obra, as pregadoras, os profetas, as profetisas, as levitas, as líderes de células, as dirigentes de círculo de oração, as regentes, o Senhor Jesus Cristo que está movimentando em nós aqui essa unção, ele já encontrou o teu endereço, ele não erra. Ele não erra, ele já te encontrou nessa manhã. Vamos orar em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Pai, levantar, Pai, esta oração, este clamor. Jesus, e te agradecer por tudo, é bem verdade. Senhor,
porque a tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sim. Senhor, eu quero orar aqui agora e clamar a favor, Pai, de todos os ministérios, Senhor. Meu Deus, os ministérios que estão ativos, mas que estão funcionando, Pai, com o último óleo, Pai, a última batida do coração. Meu Deus, eu quero apresentar nas tuas mãos este pastor de igreja. Eu quero apresentar essa esposa, Pai, que está auxiliando nessa grande obra. Este líder, este copastor, essa dirigente, essa regente, Pai, nas tuas mãos, na autoridade do nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, eu te peço, Pai, vai escondendo eles atrás da cruz do Calvário. Meu Deus, que toda acusação, que toda má conversação, que toda culpa, que todo julgamento, Senhor, meu Deus, nós queremos agora cravar na cruz do Calvário, onde crucificado foram todos os nossos pecados, Senhor. Eu te peço, Pai, que nessa manhã, Senhor, o Senhor começa a liberar uma palavra de ordem aos teus anjos para guardar, Pai, de todo o embaraço mental, que todo pensamento suicida nessa manhã, que todo espírito mundano, Pai, que está aí afetando, Senhor, as emoções, meu Deus, para desencadear pensamentos, Pai, pessimista, que toda batalha no campo da mente, Pai, por ordem espiritual, receba a palavra de ordem aí agora, principado maligno, potestade das trevas, em nome do Senhor, receba a palavra de ordem aí agora, caiam todos vocês por terra agora, Deus, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, reveste a mente, reveste, Pai, as emoções, reveste, Pai, o coração, reveste o corpo biológico, o corpo fisiológico, Pai, e dê vitória agora em nome de Jesus, Senhor. Eu ainda continuo orando e pedindo ao Senhor, Pai, que todas as doenças no campo, Pai, do campo de doenças psicossomáticas, meu Deus, que toda patologia, Pai, que é por ordem mesmo, Jesus, do campo, meu Deus, a batalha biológica, meu Deus, vai levantando a medicina, vai levantando, Pai, os psicólogos, vai levantando, Pai, os psiquiátricas, vai levantando, Pai, os médicos mesmo, com conhecimento, com graça, Pai, que haja cura, Pai, que haja cura, Senhor, nas emoções, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, na mente, em nome do Senhor Jesus, Pai, de Nazaré, eu profetizo agora, Pai, saúde para os teus filhos que estão no campo da batalha, saúde aos pastores, saúde, Pai, à liderança. Saúde, Pai, a todos que estão na linha de frente, Pai, do combate. Nos ajude, Pai. Nós precisamos, meu amado, da Tua graça. Precisamos, Pai, Senhor, da Tua presença, dos recursos que somente o Senhor tem a capacidade de trazer sobre nós. Sê conosco, Pai. Ajude continuamente a vida da Bruna, capacitando ela, Pai, nessa obra poderosa, abrindo portas, levantando, Pai, patrocinadores. Meu Deus, colocando, Pai, no coração do Teu povo, Jesus, a cada dia, Pai, a olhar para este talk, este programa, não só como mais um programa, mas como a Tua voz, Pai, profética, sendo anunciada. Meu Deus, que haja, Pai, salvação, que haja libertação, que haja transformação, Pai, sinais de prodígio, porque este é o verdadeiro propósito deste programa. Ser com a Bruna, Pai, conduzindo, capacitando em tudo, e o Teu nome seja glorificado. Senhor, assim eu oro, Pai, por todos que vão assistir, Pai, este programa. Os abençoe, Pai, e que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos crendo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Quase uma vigília, meu povo. Obrigada. Amém. Minha amiga, você é sempre bem-vinda aqui. Volte sempre. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu Amém. ministério, aonde você for. Glória a Deus. Ele é contigo. Amém. Amém? Glória a Deus. E a todos vocês, o nosso forte abraço. Eu sei que vocês estão cheios de Deus. Se mantenham firmes na presença, acompanhem nossos programas e até o próximo. Tchau, tchau.